Pela fé, glórias a Deus. Pela fé, chegamos a mais uma reciclagem ministerial. Estamos hoje na nossa parte 3. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Paulo disse: o viver na carne, vivo pela fé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos na reciclagem ministerial. Muitos irmãos, muitos líderes, muitos missionários da graça de Deus, muitos membros aqui da sede já conosco ligados. Estou vendo passar aí na telinha a sua saudação e quero te pedir agora uma ajuda, né? Um auxílio, que você, além de dar o seu like nessa transmissão, é muito importante, você comece a compartilhar, se possível em todos os grupos que você fizer parte, né? Diga: olha, estou na reciclagem ministerial, vem para a reciclagem ministerial. Então, a reciclagem ministerial é o nosso encontro denominacional. E eu quero então te pedir essa ajuda, esse minutinho aí que a gente está conversando agora, é para que você já comece a compartilhar, ok? Aproveito para deixar a minha palavra de gratidão pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primazes, toda a família apostólica, os bispos nacionais, bispos de oração. E quero, nesse momento, como sempre fazemos, selar com você, onde você estiver, seja em home office, seja na sua residência, que você faça também desse espaço uma conexão plena com o trono da graça, que se estenda, assim como estou fazendo aqui nesse espaço da minha casa, eu com a minha linda e querida esposa. Nós fazemos uma extensão do altar apostólico e profético. Estenda a sua mão direita, a mão da autoridade, em direção ao trono da graça, e vamos nos conectar com esse selo da oração da fé para a nossa reciclagem ministerial de hoje. Oremos. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida de cada um que se conecta comigo nesta reciclagem, que diz um sim a mais para ti nesta sexta-feira. E até mesmo aqueles que, por um motivo qualquer, não puderam se conectar, mas em qualquer momento onde puderem se conectar também a esta reciclagem ministerial, eu estendo a minha oração, Pai, em favor de todos, que esta fé poderosa seja materializada, que todos possam, com os olhos do coração iluminados, como Paulo diz na sua carta aos Efésios, compreender, ver essa abrangência da fé, a suprema grandeza, a riqueza, a nossa herança nos santos. Assim eu declaro, e que nós tenhamos uma reciclagem ministerial maravilhosa. Possamos sentir esse calor, especialmente os que estamos ligados aqui online, sentimos este calor do congregar, de estarmos separando este momento, mesmo numa hora de tanta competitividade, tanta concorrência, em tantas programações que poderiam estar assistindo, ou quiçá num passeio, e alguém disse: eu vou ficar com o bispo Daniel, com a bispa Lídia, eu vou ficar com a reciclagem ministerial. Jesus, se isso traz alegria ao meu coração, imagino o que podes materializar na vida destas pessoas neste momento. A tua palavra diz em Efésios 3:20 que é infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, que é conforme o teu poder que opera em nós. Senhor, eis-me aqui. Obrigado por este dia. Renova as minhas forças e manifesta sabedoria para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Glórias ao nome daquele que é digno, ao único, realmente único, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, louvor, império, força, domínio,
poder e majestade. Nossa máxima da reciclagem é reciclar para avançar, reciclar para crescer, reciclar para memorizar, reciclar para não retroceder. A base é Cristo, a orientação é bíblica e a forma é de Deus. Se a sua causa é o reino, a sua causa é a minha causa. Graça e paz. Bom, nosso momento meio que administrativo da reciclagem ministerial, eu gosto sempre de lembrar da importância de você ter a literatura apostólica na sua casa, a importância também de você estar ligado conosco nas nossas redes sociais, é muito importante, através das nossas redes sociais, né, o canal de missões oficial Cristo Vive, no Facebook, no YouTube, que é esse que você está participando da reciclagem, no Instagram. Você precisa seguir-nos nesses canais e precisa estar acessando sempre, porque nós fazemos postagens daquilo que nós podemos dar a você de acesso, nós cuidamos para isso também. E lógico, ali você consegue mandar pelo direct, mandar mensagens, fazer seus comentários e mostrar que você está conectadíssimo conosco, que você está ligado. Ninguém precisa mais se sentir distante, né? Sozinho, ausente. E além desses 3 pontos, temos 2 importantíssimos de conexão principal ainda, que são o e-mail de missões, o bispo.daniel@igrejacristovive.com.br, e o meu WhatsApp, que é um WhatsApp já conhecidíssimo, trabalho há 40 anos com ele, para você ter uma ideia, na área de seguros, e já há 10 anos na diretoria de missões, é o DDD 21 96914 9443, que você pode mandar mensagem. Claro que ligação, não sei se alguém hoje em dia consegue mais atender ligação, eu não consigo mais, só ligações programadas, a gente agendando, senão não consigo, a demanda é muito grande. Se você achar que está demorando muito, pode mandar uma interrogaçãozinha, entendeu? Mas eu vou sempre responder, tá bom? Então use bem, use corretamente, me ajude a te ajudar, em nome de Jesus. Quero também dizer da minha gratidão àqueles que têm se associado comigo no tocante ao dar e receber. Não posso deixar, sabe, essa semana fechei o relatório, que bênção, irmãos, que bênção, que honra, realmente alguma coisa que é de Deus, sabe? É realmente de Deus. Eu digo para vocês, olha, vou dizer uma coisa para vocês, que quando Deus me colocou, né, por uma visão na vida da nossa amada Bispa Rosana, e que se confirmou com uma conversa que eu tinha tido um pouquinho antes com o nosso amado apóstolo, sobre situações da igreja, mas nem imaginava, não pensava nessas questões, e Deus então disse, o apóstolo estava no carro, na rua, eu também estava na rua e nós estamos conversando e nós 2 chegamos em casa. Foi interessante, contar esse testemunho para você, que acho que poucas pessoas sabem disso, né, amor? Eu acho que eu estava caminhando, era um sábado, parece, né? Muito cedo, e o apóstolo estava também vindo de algum lugar. Eu sei que ele estava no carro e eles estavam conversando de uma situação crítica no ministério, ele falando comigo, e eu disse, olha, eu gostaria muito de lhe ajudar. E pronto. Nisso ele falou, amém, vamos orar nesse sentido. Chegamos em casa, eu cheguei na minha casa, ele chegou na dele. Eu estava em pé na cozinha contando a conversa para minha esposa, lembra, amor? Contando o que tinha acontecido, da conversa longa que eu tinha tido com o nosso amado apóstolo. Toca o telefone. E ele disse, Bispo Daniel. Eu disse, meu apóstolo. Ele, olha, tem uma coisa para lhe dizer. Cheguei aqui agora, estava conversando com a minha esposa sobre a situação da igreja local e tal, e ela me disse, por que você não pede ao Bispo Daniel para ele ajudar nessa área? Ela não tinha escutado a nossa conversa. Repito, então, eu estou aqui por uma questão de Deus, né? E estou aqui enquanto Deus assim determinar. Eis-me aqui, amém? Para amar, interceder e ensinar. E para dizer a você, uma pessoa que dá o seu dízimo,
que envia o seu dízimo para a igreja Cristo Vive, não é isso que nos liga. Não é isso que nos liga. O que nos liga é o reino, é Deus, é o chamado que nos liga. Mas isso nos define. Então, se você manda seu dízimo, define você, ou a minha, cada um de nós, primeiro, como uma pessoa fiel a Deus. Ok? Se você manda o seu dízimo para a Igreja Cristo Vive, define você e a mim como selo desse apostolado. Em terceiro lugar, quando você manda o seu comprovante para mim, define você como alguém que aprova o meu chamado ministerial também. Olha só que visão maravilhosa. Então a minha obrigação, aí eu passo a ter uma obrigação, sabia? É a mesma que Paulo teve com a igreja dos Filipenses, que foi o quê? Honrar você. Tem gente que às vezes confunde isso, acha, olha, o bispo está ostentando, o bispo às vezes lê os nomes. Ah, não pode ler, não pode falar e tal. Isso é para escribas e fariseus. Jesus, quando disse, a mão esquerda dá, a direita dá, a esquerda não tem que saber, isso é coisa de escribas e fariseus. Isso é porque os ricos estavam ali ostentando, tá? Dando até migalhas. Porque às vezes acontece isso, hein? A pessoa pode semear um valor muito maior e semeia como é que a gente fala? Uma esmola para Deus, né? Uma esmola para Deus. Não dê esmolas para Deus. Dê o seu melhor. Deus não quer o seu tudo, Deus quer o seu melhor. Tudo é Ele que te dá. Ninguém aqui tem condições de dar tudo. Só Jesus deu tudo. Deu a própria vida. Deus deu o Filho. Então, tudo quem nos dá é Deus. Nós damos o nosso melhor. Aprenda, por favor, coisas que eu não aprendi em seminário nenhum. Eu aprendi com a vida do apóstolo Miguel Ângelo, com a prática, porque a palavra convence, é o exemplo que arrasta. Nosso líder é o exemplo de um semeador. Eu ouvia ele dizer, eu sou um semeador compulsivo. Hoje, graças a Deus, eu tô nessa vibe. Então, quero falar disso. Quero honrar você. Honrar. Viu? Parabéns. E quero honrar, testemunhar pessoas fiéis. Hoje, eu vou dizer a você que tem mandado seus comprovantes, você tem se associado comigo no tocante ao dar e receber, você tem que ter ido nos cultos da terça-feira também semear, temos muitos irmãos aqui que estão comigo, que são das terças-feiras, você tem confirmado o meu chamado também sacerdotal nessa área. Eu tenho a obrigação de orar por você e agora declarar, como Paulo declarou em Filipenses 4,19, supridas as necessidades, cada uma delas, segundo a riqueza em glória do nosso Deus. É a máxima que Deus tem me dado. É para encher, é para transbordar. Em linha com esse versículo de Filipenses 4,19, com Provérbios 3,10, que diz celeiros fartos e lagares transbordantes, e com Lucas 6,38, que diz que é uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Recebam todos para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Desculpe, eu me estendi um pouco, mas é porque alguma coisa muito forte no meu coração me dizia para trazer esse testemunho hoje. Afinal, nós estamos aqui para reciclar. Reciclar para avançar, reciclar para crescer, reciclar para memorizar, reciclar para não retroceder, não é verdade? E hoje vamos concluir essa série, né? Uma série com 3 mensagens maravilhosas. Quando Jesus, aquela frase célebre de Jesus, de João 10,10, eu vim para que tenham vida. Então, esta é a nossa série. E a parte 2 foi, eu falei, essa vida então que Jesus consagrou na cruz do Calvário, né? Consumou, conquistou todas as benesses para nós então passarmos a ter agora essa conexão perfeita, plena, agora vivos de novo, agora no Espírito já ressuscitados, tudo isso está nas primeiras aulas, né? Na primeira e na segunda. Nós agora estamos numa condição que assentados em lugares celestiais. Então, como ativar, como atingir esses lugares celestiais? E aí nós entramos numa conexão para essa aula 3, que é o fechamento. Definitivamente, para todos nós entendermos a abrangência dessa vida que Jesus trouxe. Disse, eu vim para que tenham vida, né? E vida em
Abundância. Apesar de o ladrão estar aqui com o mistério da iniquidade nesse mundo, está lá em João 10:10, estou explicando o texto, para roubar, matar e destruir. Né? Jesus disse, mas eu vim. Então essa vinda de Jesus com uma característica definitiva de celebrar, de selar e de nos dar condições de vivermos uma vida diferenciada. Ah, não é quando houver o arrebatamento da igreja. Não, o arrebatamento da igreja está definido, é salvação eterna. É salvos aqui das intempéries desta vida, deste drama que é lidarmos com tudo que é humano, tudo que é carnal. Nessa conexão perfeita com o sacrifício da cruz do Calvário, agora assentados em lugares celestiais, o que é? É entendendo a nossa posição espiritual, nós integramos esse fechamento com o pela fé. Quer dizer, não há outra forma de vivermos a vida espiritual, de vivermos amplamente a conquista de Cristo na cruz do Calvário, porque a igreja de Cristo está aí andando em círculos como o povo de Israel, porque não conseguiram atingir a segurança, e nunca conseguiram, claro, e tudo aquilo apontava para o sacrifício de Cristo, cada detalhe, que nós hoje temos condições. Hoje nós não precisamos andar em círculos, mas assustadoramente, eu lhe digo, não é o que a maioria do povo de Deus consegue enxergar. Então a maioria do povo de Deus nesta terra, porque veja bem, 2/3 somos salvos. Então a maioria dos salvos nesta terra, uns porque ainda não receberam a Cristo, ainda não receberam o toque, né, da salvação mesmo, para viverem essa salvação aqui na terra, e outros porque receberam o toque, mas não avançaram nisso que nós vamos juntos aqui estudar nesta noite. Não avançaram no caminho a trilhar pela fé. Então, o que seria viver pela fé? Claro, essa é uma afirmativa. Nós já vamos lá no texto base de hoje, que é o 1 Coríntios capítulo 1, versículos... deixa eu ver aqui. Depois a gente vai lá no texto base, eu vou me lembrar, que eu acabei não anotando o texto base aqui. Mas, nessa introdução do pela fé, por que pela fé? Porque nós chegamos a esse fechamento. Porque Paulo, em Gálatas 2:20, ele diz do viver na carne, literalmente. Depois você precisa voltar, se você não assistiu a reciclagem, se você, é claro, a repetição é mãe do ensino, mesmo que você tenha assistido, mas você gostaria de fixar melhor, volte, pegue da primeira manhã, faça um sabadão aí, faça uma maratona, mas a base para a nossa introdução, eu preciso ir aqui em Gálatas 2:20, porque Paulo disse, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Antes dele falar isso aqui, no versículo 19, ele disse, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então, isso aqui que é tremendo. O que ele está dizendo? Que se você não entender tudo que Jesus consumou e como você deve viver esse novo pacto, você não vai viver exatamente pela fé, você não crucifica a sua carne conforme Cristo crucificou a dele. Se a pessoa fica presa, ela vai dar força à carne e ela não vai atingir todo esse progresso que só a fé vai nos levar a viver. Efésios capítulo 2, versículo 10. Paulo diz, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Essas obras foram criadas quando? Desde antes da fundação do mundo, para que nós andássemos nelas. Mas até a morte de Cristo, até o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, bispo, até Cristo consumar tudo, isso era possível, nós andarmos literalmente
totalmente, de uma maneira complexa, que o mundo não conseguiria entender. Imagine nos dias de hoje, né, pessoas conseguirem ter uma visão e um comportamento diferente com relação à segurança, em geral, né, de forma geral, de maneira geral, não, mas hoje nós temos. Por isso que Paulo, então, quando ele vem trazendo todo o capítulo 1 até o capítulo 3 de Efésios, são 3 capítulos importantíssimos que você precisa ler de vez em quando, 3 capítulos importantes para você ler: Efésios, de capítulos 1 ao 3, e Romanos, de capítulos 6 ao capítulo 8 de Romanos. 3 capítulos, na verdade 6, né? De duas epístolas que sintetizam tudo isso aqui que a gente está falando. E então, nesse ínterim, nesse eixo aqui dos capítulos 1 ao 3 de Efésios, no 2, versículo 10, ele diz exatamente isso: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse versículo traduz um plano de Deus, que um projeto é alguma coisa muito acima da nossa mediocridade. Eu conversava isso com um grupo da nossa família ontem, eu dizia, gente, nós ficamos limitados a uma visão mesquinha, medíocre, humana, totalmente ínfima perante o projeto de Deus. O projeto de Deus é uma coisa muito grandiosa, que é inacessível se não for com os olhos espirituais atrelados a esta fé do novo pacto, a esta fé ampla, a fé que, quando Paulo fala mais à frente, ele diz a fé que é dos eleitos. A fé que é dos eleitos. Respondendo agora o que é viver pela fé, né? Na nossa continuidade aqui nesse contexto. Vamos a 1 Coríntios. Capítulo 16, versículo 13. Tá? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Olha como, então, se processa esse viver pela fé. Sede vigilante. Permanecei firmes. Interessante que ele podia dizer assim, sede firmes, né? Sede firmes. Mas por isso que eu gosto dessa revista atualizada João Ferreira de Almeida. Ele diz, permanecei firmes. Na fé. Permaneceis firmes na fé. Ok? Não é firmes. Porque tem muita gente aí que você vê uma firmeza, né? Firmeza. Mas é só o diabo bater o pé que a pessoa já treme na base, né? Não tem bases sólidas. Então, permanecei firmes na fé. Depois ele diz, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então, primeiro, vigilante. Se nós não tivermos uma vigilância acirrada, nós não vamos permanecer na fé, nós vamos escorregar aqui, tropeça aqui, cai acolá, tal, e de novo levanta, começa a cantar, cai de novo, irmão. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Fique vivendo uma vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, Maria vai com as outras, sabe? Vai cantando igual o pessoal da lei canta mesmo. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti e tal, vive aí com sede, e o copo d'água está aqui na frente, era só beber. E vai cantando, purifica, me purifica, quero entrar na sala do trono. Irmão, a sala do trono não existe mais, o véu foi rasgado de cima a baixo. Cristo está em nós. Mas as pessoas, tá bom, a gente até canta, a gente louva, tá bem, mas é importante que você tenha lá na sua mente, no seu consciente, essas verdades, porque estas verdades que nós estamos aqui trazendo, né, como disse Jeremias, quero trazer a memória que me pode dar esperança, é que fazem a diferença na hora, sabe? Na hora que o cinto aperta, meu irmão. Vigilância. Vigilância.
Depois, se você é vigilante, aí você parte para o segundo, você pode permanecer firme. Então é uma evolução. Você evolui, você é vigilante, aí você permanece firme. Aí você permanece firme na vigilância, você permanece firme com a fé, porque você é um vigilante. Agora, se você não é vigilante, meu irmão, toma rasteira, toma rasteira. Aí você permanece firme na fé. Se você permanece firme na fé, ele diz que você tem um comportamento, ele diz, portai-vos varonilmente. Sabe o que é? Sabe o que é varonilmente? Varonilmente, uma pessoa varonil é uma pessoa com vigor. Varonilmente, alguém que se comporta com vigor, é uma pessoa corajosa, é uma pessoa sem temor, é uma pessoa que se comporta de forma destemida. Essa palavra da sua etimologia, ela é separada, ela vem com um prefixo varonil mais o sufixo mente. Varonil, mente. Ou seja, só uma mente estribada na fé pode portar-se de forma varonil. Varonilmente é uma mentalidade positiva. Varonilmente é você, com a sua mente, ter uma postura de uma confissão positiva. Eu tenho chamado isso de inteligência espiritual. A confissão positiva é uma inteligência espiritual. Fala-se muito em inteligência artificial, inteligência emocional, inteligência, os ativistas adoram essa palavra, os coaches, né? Pois então, eu estou aqui para dizer a você, inteligência espiritual. E aí quando você entra em todo esse aspecto, portai-vos varonilmente, ele diz, fortalecei-vos, isso é o desenvolvimento. Aí você passa a ter condições de desenvolver a tua salvação de tal forma que você passa o que acontece? Tem um brocado popular que diz assim, o que não nos mata nos faz mais fortes. Você vai vencendo e você vai tendo conquistas e tendo resultados, e você vai vendo quanto mais Deus vai operando milagres na sua vida, mais você vai se fortalecendo. Tem gente que acha que se fortalece no vale. É no vale que eu cresço, irmão. Desculpe. No vale, entenda bem, você não é provado por Deus para Deus. Você é provado por Deus para você mesmo. Todas as vezes que você está atravessando um vale, é uma oportunidade para você ver Deus. Você atravessa o vale, mas você vê Deus. Você atravessa o vale, mas você vê a bênção. Você está no vale, mas você tem que dizer, é um vale de bênção. E entender o seguinte, no vale, Deus se prova para você. E o vale só vale, olha aqui uma trocadilha, eu gosto, né? O vale só vale se você atingir a bênção. O vale é para atravessar, não é para parar no vale. Você está entendendo? Então, agora, bispo, aí você acreditou, atravessou o vale, entendeu que já está consumado, que pela fé você tem boas obras, que pela fé você tem a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, que pela fé você tem as promessas de Deus, que pela fé você tem Cristo em você, que é a esperança da glória, que pela fé você tem alguma coisa que a carne, o mundo e o diabo nunca vão ser capazes de produzir. Aí você tem que ter uma segurança. Vamos agora lançar um concreto forte, vamos, nesses minutos finais. Hebreus, capítulo 10. Vamos fazer a leitura dos versículos 19 ao versículo 23. A última epístola do apóstolo Paulo, Hebreus, capítulo 10. É uma epístola poderosa, você deve ler e reler Hebreus várias vezes, porque Hebreus, ela te leva lá no velho pacto, ela fala de tabernáculo, ela fala do antigo sacerdócio, ela fala do novo sacerdócio. Uma benção a epístola de Paulo aos Hebreus.
E aqui no capítulo 10, versículo 19 a 23, ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Olha aqui, intrepidez. Olha aqui, os primeiros 3 momentos: vigilantes, firmes na fé e varonis. Intrepidez, ok? Para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, ou seja, meu Deus, deixa eu trazer aqui a comentada da Daniela Necler de Oliveira, como se Paulo dissesse: meu Deus, vocês vão continuar andando em círculos? Avancem, entrem no Santo dos Santos, tomem posse, não fiquem pedindo: Deus purifica, Deus manda fogo, Deus sopra o Espírito, Deus, pedindo para Deus fazer tudo que já está feito. Dores de parto. Aí ele fala, como se processa isso? Olha, versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Irmãos, a graça nos consagrou. Nós agora somos consagrados a Deus. Nós somos vistos por Deus agora perfeitos, espirituais. Por mais frágil e fraca que seja a nossa carne. Aí ele disse, consagrou, isso é pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora ele fala um contexto aqui que nós precisamos entender muito. Ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo consciência, olha bem, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água das cachoeiras, das cataratas do Iguaçu. Vamos fazer um batismo lá nas cataratas, que é para aquela água, que é água muito forte, ou então vamos num rio com uma correnteza boa para levar os pecados. Tudo errado, irmãos. Ele diz: lavado o corpo com água pura. É a água da revelação da graça de Deus. É a água da palavra. É a água que você começa a entender pela fé a tua posição espiritual, e você já não olha a Bíblia mais como Velho e Novo Testamento, não porque é o Antigo, é o Novo. Vamos aqui não vamos ver aqui as dispensações, não, irmãos. Não, porque são 5, são 7, são 9, são 12, são 20, irmãos. A Bíblia é a graça em desenvolvimento. A Bíblia não há Novo nem Velho Testamento, de Gênesis a Apocalipse, é a graça em desenvolvimento. Então ele diz, agora, você tem o corpo lavado, ou seja, você vive na carne. Eu colocaria aqui, Gálatas 2:20. Você vive na carne, o viver na carne, você vive pela fé. Aí ele então fecha com 23, dizendo assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Fortalecei-vos. Você se fortalece quando você guarda firme a confissão. Irmãos, eu vejo as pessoas confessando cada coisa. Quando eu falo às pessoas, desculpe aí, eu às vezes me vejo, irmãos, eu me corrijo, não sei se eu ou Deus comigo, não sei como. Deus é muito generoso, a minha mente, meu coração cheio da palavra, isso cada vez é mais rápido. O cair em mim, né, é mais rápido. Graças a Deus. E eu falo, meu Deus, que é isso? Sai fora, tá amarrado. Sai fora. Isso não me pertence mais. Eu vou para a confissão positiva. Às vezes é um pensamento. Sabia que às vezes eu penso? Vigia os seus pensamentos. Às vezes é um pensamento. Sabe o que eu faço? Eu dou uma risadinha, tipo Elvis Presley. Nem consigo fazer, amor, aquela risadinha lateral, né, do Elvis. Achava bonito, né? Aquela risadinha assim, ó. Risada da cara do diabo. Você, opa, já que no pensamento consegui filtrar. Filipenses 4:8, né? Filipenses 4:8 e 9, vale a pena a gente ler aqui, depois eu vou voltar, deixa eu deixar marcadinho aqui, que a gente está com pouco tempo. É importante eu ler Filipenses 4:8 e 9 aqui, porque Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
Então, ocupar o vosso pensamento é a confissão da graça de Deus. É você, quando abrir a tua boca, você confessar aquilo que é positivo. Ele diz, se algum louvor existe, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ocupar o pensamento é verbalizar aquilo que você pensou. Aliás, ainda digo mais, colocar em prática. Porque a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta, o testemunho que faz acontecer. É a ação que faz acontecer. O verbo em ação. Você precisa falar com atitudes. As suas atitudes têm que gritar em relação às suas palavras. Ou as suas palavras têm que ser sussurros em vista às suas atitudes. Então, isso tudo aqui, o ocupar o pensamento, é colocar em prática. E se você já começar a colocar na confissão, já é maravilhoso. Entendi? Então, ocupar o pensamento. Aí o 9 é tremendo, porque ele diz, o que também aprendestes e recebeste, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E aí nós vamos voltar, por isso que eu marquei aqui Hebreus, para fechar com, nesse mesmo capítulo 19, dos versículos 35 a 39. Hebreus 10, desculpa, mesmo capítulo 10, a gente estava no versículo 19 a 23, agora o versículos 35 a 39. Não abandoneis, portanto, Hebreus 10, 35 a 39, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, vê como ele fecha com aquele texto de 1 Coríntios, né? 16, do 13 em diante, ó. Ela tem grande galardão. Com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Quer dizer, alguém essa semana dizia assim para mim, poxa, mas você não tem medo de perder a salvação? Eu tenho medo, uma conversa que nós estávamos tendo, e a pessoa disse assim, olha, eu tenho medo de perder a salvação. Eu falei assim, pois eu quero, em nome de Jesus, que a sua convivência comigo, é Deus que vai fazer, mas em nome de Jesus, eu quero que você perca esse medo. Aos poucos que você possa perder esse medo. Porque eu vou te falar, eu não tenho medo de perder a salvação, claro, Efésios 2,8 é dom de Deus. O Efésios 2,8, Efésios 2,9 diz, não de obras para que ninguém se glorie, as obras da carne. Então eu não tenho medo, porque aí eu falei, olha, se eu não tenho medo porque eu sei que a salvação, minha salvação está definida e determinada pela soberania de Deus. Se eu que tivesse decidido ser salvo, eu teria medo, porque lógico, eu posso errar na carne. Então a minha carne não escolheu nada disso. Deus definiu isso, então eu tenho essa segurança, eu não tenho medo de perder a salvação. Eu falei, agora eu tenho um medo. Eu falei, sabe qual o medo que eu tenho? Eu tenho medo de perder a salvação ativada aqui na terra. Eu tenho medo de perder a vida que Jesus conquistou para mim, no maior contexto, no sentido lato sensu, para a vida aqui na terra. Eu tenho medo de deixar de viver os benefícios do resgate que Jesus consumou na cruz do Calvário. Então, eu tenho medo não de perder a salvação e deixar de ir para o céu. Não, eu tenho medo de deixar de trazer o céu aqui para a terra. Foi Billy Graham que disse. Billy Graham disse, a salvação nos leva para o céu, a santificação traz o céu aqui para a terra. Olha que maturidade, que crescimento, que postura, que posição de assentados em lugares celestiais e de viver a vida em abundância que Jesus prometeu. Lá da parte 1 à parte 3 é o que nós estamos tratando aqui. Então, graças a Deus que aqui na conclusão, né, depois ele diz, com efeito, né? 35, não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito, versículo 36, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. De que promessa ele está falando, irmãos? É a promessa de termos a vida em abundância aqui na terra.
Não é a promessa da salvação, não, meu amado. A promessa da salvação, ela já está consumada. É a promessa que os grandes heróis da fé nem conseguiram atingir. Que era a promessa de viver uma vida diferenciada aqui na terra, que foi tratada lá no Éden. Foi proposta para Adão e Eva. E o pecado quebrou isso, Jesus veio e religou isso na nossa vida. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Ok? Fiz essa releitura para que você agora entenda os 2 versículos finais. Porque as pessoas ficam paradas aqui e não entendem. Esses 2 versículos finais vão confirmar esse comentário que eu reli e fiz com você. O 38 diz, se retroceder, é aqui que eles erram, aqui que a teologia erra. Por isso que eu te falei que o seminário não ensina o que a revelação da graça de Deus ensina. Nenhum seminário, nenhum teólogo sabe disso, nenhum coach sabe disso se Deus não revelar. Você está entendendo? Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aí a pessoa diz, tá vendo aí? Deus está falando, vai perder a salvação. Não, irmão, essa alma desse contexto aqui é a alma no sentido das emoções, é a alma no sentido da nossa segurança emocional, é a alma no sentido da nossa inteligência espiritual, é a alma que Deus está dizendo, é a nossa alegria, é a alegria que nós vamos dar a Deus por vivermos essa santificação aqui na terra. E Paulo completa e explica isso no versículo 39. Ele diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Paulo está dizendo, nós não podemos retroceder, nós não vamos nunca retroceder para a perdição. Retroceder, fiquem tranquilos, para a perdição nós não vamos retroceder. Por que a máxima da reciclagem nossa é reciclar para não retroceder, reciclar para avançar, reciclar para crescer, reciclar para memorizar, reciclar para não retroceder. Por quê? Porque se nós não estivermos nesse calor da fé, da vida espiritual, nós temos uma tendência a retroceder dessa salvação de Cristo na cruz do Calvário. E isso provoca ou provocaria numa linguagem humana, irmãos. Uma linguagem humana para explicar coisas espirituais. Não fique tentando entender Deus. Eu gosto muito daquele louvor, ninguém explica Deus. Não fique tentando entender tanto Deus. Você precisa entender você. A tua vida. E aí Deus vai se revelando para você. Não fique procurando explicações, coisas... às vezes, não, a alma de Deus, Deus tem alma, Deus não tem alma. Não, irmãos, é uma linguagem espiritual. É uma questão de cumprir a vontade de Deus. De cumprir o plano de Deus. E aí, meu amado, nós não vamos perder a salvação. Só que diz assim, somos entretanto, ele diz, só que nós temos uma responsabilidade. Esse entretanto aqui é que é interessante. Ele diz, somos entretanto da fé, olha a vida pela fé. Então temos uma obrigação de viver pela fé para a conservação da alma. Então conservar a nossa alma. A alma são as nossas emoções aqui na terra. Por isso que eu falava ontem para meus familiares mais próximos, eu dizia, olha, é medíocre a nossa posição na carne com relação à vida espiritual. Aos limites, a gente fica preocupado. Olha, será que é isso? Será que é aquilo? Será que eu vou morrer novo? Se eu vou morrer velho? Olha, morte prematura, morre com 30 anos, é morte prematura, morre com 90, morreu com longevidade, ou diz, olha, tanto você pode morrer com 90 anos e ser uma morte prematura, ser uma ação de Deus, a pessoa podia ter vivido até os 91, 95, como também você pode morrer aos 33 anos e é uma morte do plano de Deus. Ou você acha que Jesus teve morte prematura e teve ação de Deus? Não. Então, a longevidade com Deus é outro papo, é viver o plano de Deus. Que eu viva, quantos anos eu viver nesta terra, irmãos? Eu quero viver bem, eu quero viver de modo produtivo, espiritualmente falando, em nome de Jesus. É isso que vai trazer o legado para a nossa vida espiritual. O resto não vai servir para nada, não, vai ter sido só para os nossos prazeres aqui na terra, que graças a Deus é lícito, e todos nós vamos ter, glórias a Deus. Vocês viram eu contando o testemunho do capitão agora há pouco, amém, glórias a Deus.
Mas isso é para ficar aqui na terra, não vai, não adianta, não adianta. As pessoas ficam correndo atrás de dinheiro, juntando dinheiro. Depois, às vezes, só serve para briga. E olha, pessoas muito ricas aí, eu estava vendo agora, rapidinho, preciso comentar isso, uma entrevista falando sobre a vida, por exemplo, do Cid Moreira, os filhos brigando, já está vivo ainda, mas brigando, porque tem uma guerra, uma situação familiar, e os filhos brigando, e ele ali, nos 95 anos, você vê ali uma pessoa infeliz, a pessoa triste, ele falando, não consigo acreditar nisso, aqui 95, né? Triste, você vê a família, 95, isso mesmo, Ana Paula, 95, obrigado pela ajuda. É triste você, numa idade, chegar a uma idade dessas, e agora tá vendo os filhos, nem morreu ainda, e já estão brigando pelo dinheiro. Por quê? Será que, às vezes a pessoa só quer trabalho, dinheiro, para quê? Para ser o mais rico do cemitério? Para quê? Mano, vamos pensar nisso. Vamos colocar em evidência a nossa vida espiritual, porque logicamente vamos viver a glória de Deus nessa terra, isso passa por dar um conforto para a nossa carne, acredite. Provérbios 1:33. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Não somos dos que retrocedem, somos, entretanto, da fé. Para conservação da alma. Eu estou aqui na prática da fé. Glórias a Deus, que honra, eu me sinto tão honrado, irmãos, por estar sendo bênção na sua vida, na vida daqueles que vão acessar essa reciclagem ministerial. Olha, te digo, se uma pessoa a mais, porque eu, glórias a Deus, eu prego para mim, cada mensagem, acredite, eu vou mexendo, isso vai mexendo com a minha cabeça, eu vou crescendo. Se uma outra pessoa também aproveitar esta reciclagem de hoje, para mim já foi um sucesso. Porque isso é para a conservação da alma, isso é para viver pela fé, isso é para viver o João 10:10 com a conclusão do versículo. Jesus disse, João 10:10, já até fechei a Bíblia, toma aqui, amor, estou dando para minha esposa, está na minha mente e no meu coração. João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim, definitivo, e falava lá para frente, por Cristo ressuscitado, glorificado. Era ali já na Via Crucis, João 10:10, dali para frente é só despedida, é só explicação. Ele diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a vida em abundância. Seguro, tranquilo, sem temor do mal, andando pela fé, assentado em lugares celestiais, não retrocede para a perdição, mas entender o chamado que é vivendo para a conservação da alma. Entende? Eis-me aqui. Concluída esta série, daqui a 15 dias voltaremos com outra reciclagem, espero ver você, espero que você compartilhe bastante essa reciclagem. Amanhã você vai pegar e vai compartilhar, faça esse trabalho, essa operação, porque nós estamos aqui, irmãos, primeiro, para a conservação da nossa alma e depois para a conservação da alma dos outros, para nós não nos deteriorarmos neste mundo, para nós não vivermos conformes ou na conformidade deste mundo. Essa foi a nossa reciclagem ministerial. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa. E digo para você, assim seja, assim disse o Espírito da Graça. Termino a reciclagem ministerial de hoje, saudando você sempre com esse abraço em nome do apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, toda a família apostólica, os bispos nacionais, os bispos de oração. Um beijo especial meu, da minha esposa querida, declarando uma noite maravilhosa de repouso para você, um sábado extraordinário, um domingo cheio da graça de Deus, melhores dias sobre esta terra, vivendo a conservação da alma para si e para aqueles que quiserem nos ouvir. Como Paulo diz a Timóteo, cuidando de nós, da doutrina, continuando nesses deveres, fazendo assim, salvaremos tanto a nós como aos nossos ouvintes. Bom? Beijo carinhoso a todos. Até a próxima reciclagem ministerial. Graça e paz.